Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos convidados. Nós iremos dar início a essa cerimônia religiosa com efeito civil dos irmãos queridos e amados Ilse e Bastos, tá bom? Que Deus possa assim estar alegrando nossos corações, abençoando nossas vidas e especialmente a vida do casal. O mundo há de passar e toda profecia, os dons e as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas
Boa noite a todos. É uma alegria, né? Primeiro, estar nesse momento com nossos queridos irmãos tão preciosos e celebrando um momento muito especial na vida deles, né? Aguardado por bons anos, né? Então, assim, é motivo de muita alegria nós sermos escolhidos para estar participando desse momento. É um privilégio, eu diria, né? Nós estarmos, assim, participando desse momento com o Bastos e a Ilse. E eu queria, nesse momento, que nós orássemos, elevássemos a nossa voz ao Senhor, nossa gratidão em oração por este momento. Vamos orar. Senhor eterno, Deus maravilhoso de graça, nós queremos te bendizer nesse momento, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de celebrarmos, de participarmos, estarmos juntos do Bastos e da Ilse. Ó Deus, obrigado pela vida deles, obrigado pela decisão que eles tomaram de firmar na Tua presença essa aliança, esse compromisso, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, alegrar-lhes o coração e encher a vida deles da Tua graça e da Tua presença. Abençoa cada momento dessa cerimônia. Nós te pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria que nós refletíssemos um pouco na palavra do Senhor, e eu escolhi o texto lá de Gênesis, porque tudo começa no início, lá no Gênesis, né? Quando o Senhor Deus cria o homem e cria a mulher. E Deus deu propósito para essa criação, né? Então, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Disse mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Faltava algo, né? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, por tudo isso, pelo que o Senhor fez, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o homem, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Que Deus abençoe essa palavra nesse momento. Queridos, no verso 23 desse texto, diz o texto que depois que o Senhor transformou a costela numa formosa mulher, diz o texto, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Interessante que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 39, se não estou enganado, o apóstolo Paulo usa uma expressão, casar-se no Senhor. Ele fala que Deus requer o matrimônio e esse matrimônio deve ser no Senhor. Essa é a ideia que Paulo nos traz. De fato, irmãos, o casamento, ele só persevera e vale a pena, eu digo com toda convicção, se for no Senhor. Se for fora do Senhor, vai haver frustração. Um cristão que não se casa no Senhor está correndo sérios riscos de dar errado, de ser um desastre a relação, né? Não pense que comparecer a um templo evangélico e ter um pastor celebrando uma cerimônia perfaz o casamento no Senhor. Absolutamente não. Não é isso o casamento no Senhor. É um acordo entre vocês e o Senhor. Eu sou só um instrumento aqui, como os irmãos são as testemunhas desse momento, né? Pois vivemos, irmãos queridos, em tempos em que as famílias experimentam a dolorosa experiência do divórcio, da banalidade, e vivem em crises por falta da presença de Deus, por falta de estarem no Senhor. Estar fora do Senhor é estar correndo risco. O único e mais eficiente meio para uma família vencer, irmãos, eu digo com toda certeza, as suas crises, as suas angústias, e manter-se padrão, fiel em Deus, deixando que Ele seja Senhor absoluto de todas as coisas, de todas as circunstâncias, é estar no Senhor. E algumas coisas são importantes nós refletirmos, então, nesse momento. Duas condições que possibilitam afirmar que um casamento foi constituído no Senhor. O primeiro delas é quando os cônjuges têm os corações totalmente inclinados para obedecer a Deus. Casamento no Senhor é casamento que obedece a Deus, viu? E use basta. Tome isso como princípio para a relação de vocês. Querido, divórcio, infelizmente, é algo que cada vez mais é mais comum na sociedade em que vivemos. E tem opiniões de todas as formas. Mas o que Jesus Cristo
ensinou sobre a causa principal do divórcio, é que é só ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 8, quando que ele diz, olha, foi por causa da dureza do coração do homem que Moisés concedeu carta de divórcio para eles. Ou seja, o problema está no homem, no pecado do homem, na ambição do homem, na vida desenfreada do homem. Corações que são fechados para Deus impossibilitam Jesus de atuar na nossa relação, no lar, na família, sabe? Tudo que nós precisamos para ser saudáveis na nossa relação é caminhar com Jesus, com seus princípios e seus valores. Quando Deus, irmãos, está presente e atuando na vida do nosso lar, da nossa casa, cada pessoa vive preocupada exatamente em desenvolver, em praticar, em efetuar o seu papel de acordo com os princípios que o próprio Deus estabeleceu. E apesar de todas as dificuldades que nós temos em nossas relações, nós conseguimos vencer. Porque no Senhor, e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? A obediência a Deus e a sua palavra é a chave para sermos bem-sucedidos na nossa relação. É só isso. É um exemplo para vocês tomarem, viverem, experimentarem, e vocês serão felizes. Quando os cônjuges fazem do casamento uma oportunidade de servir melhor, por exemplo, é algo que vai dar certo, vai promover coisas maravilhosas. Um casamento, irmãos queridos, cristão, significa a união de forças, de zelo, de cuidado em prol um do outro, de uma vida no Senhor refinada. Salomão, quando escreveu no livro da Sabedoria, Eclesiastes, ele bem retrata os efeitos de um casamento ideal para o servo de Deus, quando ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. A melhor escolha é essa. No casamento, no Senhor, há cuidados espirituais mútuos, a edificação, a ministração um na vida do outro, e o resultado é indubitável: vitória, alegria. Amém? E ainda, eu quero falar acerca da existência de alguns componentes importantes para que um casamento venha a ser duradouro, eterno, até o dia que o Senhor levar. Primeiro deles, componente importante é o respeito mútuo. Quando falta o respeito, a coisa desanda. Só há um princípio de respeito na vida familiar só existe isso quando ambos os cônjuges aceitam-se como são, entendendo que são diferentes e essas diferenças precisam só serem ajustadas e respeitadas, só isso. Quando isso existe, vai embora, né? Quando nós fazemos isso, irmãos, nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada. Todos somos diferentes uns dos outros e cada um tem uma ou mais qualidades que são peculiares e são próprias de cada um. Nós não podemos, então, exigir ou forçar para que a outra pessoa seja igualzinho nós, seja parecida conosco, ou tenha as mesmas habilidades e as mesmas qualidades que nós as temos. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com que aquele que está em volta de nós sofra. Temos que respeitar as diferenças. Talvez essa seja uma das coisas básicas na relação do matrimônio, da vida conjugal. Respeitar as diferenças e amar as pessoas como elas são. Essa é uma coisa imprescindível. E é bom lembrar, irmãos, o que, por exemplo, o apóstolo Paulo nos ensina lá no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 33, quando ele diz assim: portanto,
cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Havendo isso, não, vocês vão embora. Serão felizes e abençoados. Com certeza serão felizes e abençoados. Segunda coisa importante é que deve haver um compromisso mútuo entre vocês. Esse é o componente essencial, um dos componentes essenciais. Isso implica em uma compreensão de que um vive para o outro. Isso implica em amor sacrificial. Às vezes eu nem quero, nem gosto, mas por causa dele ou por causa dela eu me submeto, eu aceito, eu vou junto, eu participo. Né? O Senhor Jesus, ele fala sobre este compromisso, quando ele fala lá em Mateus capítulo 19, ele diz assim: por esta razão o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Isso significa, meus irmãos, abdicar da personalidade e daquele direito que nós achamos que é pessoal, é nosso, que nós devemos tê-los, mas implica muito mais em haver entre um e o outro, os dois, um sentimento de cumplicidade, de sentimento mútuo, de concordância, de parceria, de amizade. E quando isso acontece, efetua-se uma só carne, são os dois uma só carne. Há uma cumplicidade entre os dois. Ser uma só carne não significa, então, que eu vou abdicar da minha personalidade, não. Mas que eu tenho um sentimento de cumplicidade com a pessoa que eu vivo. Um sentimento mútuo de concordância e de parceria. Assim, o casamento é uma realização para os dois. E o terceiro componente que eu vejo é a questão da comunicação, a boa comunicação. Sabia que muitos casamentos dão errado por causa exatamente de comunicação? Lembra do velho guerreiro? Quem não se comunica, se trumbica, né? Para se comunicar, é necessário ter um entendimento emocional, mental, físico, das diferenças entre um e o outro. São diferentes de vocês. As mulheres, por exemplo, elas costumam se comunicar com mais riqueza de detalhes, né? Às vezes elas vão contar uma coisa para a gente, dá uma volta assim para chegar no ponto aqui. A gente não diz, olha, a mulher é tal. Às vezes até nós somos grosseiros por causa disso. Mas as mulheres não, elas são detalhistas. As mulheres são mais emocionais e os homens são mais racionais. Isso que acontece. Problemas e diferenças na convivência e comunicação são resolvidos através de uma simples coisa: perdão. Nunca se esqueça. Efésios 4:32, Paulo diz: seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoa. Então o exemplo vem do Pai, vem de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo. Se nós então agirmos assim, andarmos assim, praticarmos assim, seremos abençoados, profundamente abençoados. Cliff Barros, ele diz o seguinte, ele ensina que existem algumas palavras que salvam o relacionamento. E eu quero terminar, eu disse que eu não ia ser muito longo no meu sermão, e eu quero terminar compartilhando essas palavras. Primeiro, importantíssimo, e eu preciso até aprender, muitas vezes nós temos conflito, eu estava errado. É difícil te dizer isso, né? Reconhecer que o erro está em nós. Isso se trata de perdão. Reconhecer, olha, eu que estava errado. É difícil falar isso, né? A gente pensa que é fácil, não é não. Mas daí para frente vem perdão, vem amplitude,
vem compreensão, vem tantas outras coisas atrás disso quando nós agimos assim. Outra palavra é desculpe. Nós temos dificuldade em pedir desculpa, né? Isso se refere a uma reafirmação do compromisso de amar. O pastor famoso, acho que muitos conhecem, Billy Graham, ele costumava dizer o seguinte, que o perfeito casamento é a união de três pessoas. Um homem, uma mulher e Deus. Esse é o casamento perfeito. É a Trindade. Isso é o que torna o casamento santo. Fé em Cristo é mais importante do que todos os princípios da construção de um lar feliz que possa ser inventado. E quando isso existe, com certeza nosso casamento, com todas as lutas, as dificuldades, as intempéries, ele vai dar certo. Então, assim, a minha palavra para vocês é que vocês tomem esses conselhos, e vocês já estão há algum tempo nessa estrada, né? Reaprendam-se. Às vezes nós precisamos voltar para o banco de escola e reaprender as coisas, né? Isso eu falo até eu sinto que eu preciso aprender muita coisa na minha caminhada. E isso nos ajuda a ser melhores cristãos, melhores irmãos, melhores esposo, melhores crentes, quando nós entendemos essas coisas. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa decisão de ser assim. Amém? Que Deus seja gracioso conosco e nos ajude a caminhar nessa perseverança, fazendo isso, e o Senhor certamente irá nos abençoar. Amém? O que trazeis como penhor, como símbolo desse momento, desse compromisso que vocês estão fazendo um com o outro? Bastos e eu me sinto honrado nesse momento de estar ministrando esse momento tão importante nas vidas de vocês. E eu gostaria de publicamente perguntar algo diante de Deus, das testemunhas, dos irmãos. Queria perguntar de vocês. Bastos, recebes a mulher que tu tendes pela mão para amá-la, honrá-la, cuidar dela, ser fiel a ela, até que o Senhor te chame? Amém. Sim. Ilse, recebes o homem que tu tendes pelas mãos, para amá-lo, honrá-lo, ser fiel, cuidar dele, até o dia que o Senhor te chamar? Sim. Esses são duas alianças, né? Sinal, símbolo desse compromisso. São de um metal precioso, né? E todas as vezes que vocês até ficarem zangados um com o outro, olha, dê uma olhadinha para ela e para esse momento aqui. Que Deus, Senhor Deus, abençoa agora esse momento onde
firmam esse compromisso na tua presença. Abençoa essas alianças, abençoa a aliança que um faz com o outro. Eu te peço assim no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu vou impetrar a bênção sobre eles nesse momento. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, vos declaro constituído na relação de marido e mulher, e aquilo que ajuntou o Senhor não separe o homem. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer pela vida desse casal. Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito ao longo desse tempo de convivência, de vida comum. Que o Senhor abençoe ricamente eles, muito mais. Que o Senhor mesmo seja o alicerce de suas vidas, seja o alicerce desse momento, dessa relação. Abençoa a vida do Bastos e da Ilse. Abençoa teus filhos, Senhor. Dá a tua graça para eles. E obrigado porque eles decidiram firmar na tua presença, diante dos anjos, diante dos homens, diante do Senhor, essa aliança. Que aquilo que o Senhor tem abençoado seja eterno e o Senhor derrame sobre eles graciosamente da sua graça e do seu poder sobre eles, cada dia de suas vidas. Nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Pode aplaudir. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. O casal está convidando a todos para, terminando aqui esse momento, nós estarmos aqui ao lado na cerimônia, compartilhando alguma coisa que eles prepararam. Nós faremos uma oração e depois iremos, eles vão receber dos irmãos os cumprimentos também, tá? Mas eu quero... Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós nos alegramos em compartilhar com esses amados desse momento tão importante para a vida deles. Abençoa-os, dá a tua graça e cuida deles em toda a trajetória, em toda a caminhada. Eu te peço assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Eles irão assinar o livro e depois descerão e estarão ao lado aguardando os convidados. Sempre carregar. Eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. Eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor.
nesse lar. Te amaria outra vez se visse você chegar. Te amaria outra vez se olhasse no teu olhar.